Programa de entrevista com pequenos empresários de Bauru e região, apresentado por Felipe Cavalieri. Oferecimento: TED Marketing, a agência dos pequenos negócios. Está começando mais um episódio. E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um TEDcast aqui, programa de entrevista com pequenas e médias empresas da cidade de Bauru e região. Eu sou o Felipe Cavalieri e hoje estou recebendo aqui no estúdio da TED Marketing a Ângela, da Aiello Turismo. Tudo bom, Ângela? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Prazer receber você aqui no nosso estúdio, para a gente já bater um papo aqui antes de abrir as câmeras, né, Ângela? Conversamos bastante sobre turismo, sobre mercado de turismo, marketing, deu assunto pra caramba aqui. Verdade. Espero que a entrevista também renda bastante também. Legal. Eu até agradeço também a oportunidade de poder estar mostrando um pouco mais do nosso trabalho. Como você disse, né, meu nome é Ângela, a gente tem uma agência de turismo aqui em Bauru que chama-se Aiello Turismo. Sou eu e a minha irmã Cláudia, e a agência já tem 13 anos de funcionamento, a agência. Mas o nosso know-how já é de 35 anos, vindo já trabalhando com grupos, trabalhando com pacotes, com passagens aéreas, enfim, com todo o segmento de turismo, né? A gente tem para apresentar na agência. E nós temos a nossa loja física hoje, que fica dentro do mercado, serve todos no Világio, né? E ali a gente tem um espaço para receber as pessoas e para passar tudo que a gente tem de excursões e de produtos para oferecer. Legal. E o turismo é aquela parte gostosa da vida, né? A gente que fica trabalhando, sempre pensando para onde que a gente vai viajar nas férias e tal. Você trabalha há 35 anos já com isso. Como que foi essa trajetória, Ângela? Conta um pouquinho. Olha, na realidade foi meio que no susto, porque assim, a minha irmã, como eu disse, a Cláudia, que é a minha sócia, ela na época ela era coordenadora da parte internacional da Tia Augusta Turismo, que era uma empresa que fazia grupos de adolescentes desacompanhados para a Disney, e ela tinha bastante agentes autorizados. E, numa certa época, uma das agentes dela, que era de Botucatu, que era a Mirna, da Family Travel, ela ia abrir uma loja da Tia Augusta aqui em Bauru. E ela não conhecia ninguém em Bauru. E aí a minha irmã falou para ela, olha, procura a Ângela lá em Bauru, que ela conhece o pessoal, ela é de lá, ela mora lá, para a gente fazer o coquetel de inauguração e apresentar a empresa. E assim foi. Aí a minha irmã me procurou e eu ajudei ela a fazer o coquetel de inauguração. E no coquetel de inauguração, a Tia Augusta já me apresentou para todo mundo ali como a responsável pela loja Bauru. Eu até então nunca tinha trabalhado com turismo na minha vida. Surpresa ali na hora. Foi assim. E aí me jogaram no shopping, olha, para você ver, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, me jogaram no shopping com uma mesinha. Na época não tinha ainda aquelas lojas, sabe, que tem no shopping, no meio do shopping. Assim, aquelas ilhas, né? Aquelas ilhas. Isso, exatamente. Colocamos uma mesa ali no shopping, cercada, então tinha a mesa e eu ali no meio da mesa. E todo mundo vinha perguntar, falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí lógico, sempre muito bem assessorada pela minha irmã, pela Mirna, até pela Tia Augusta. E qualquer coisa que vinha ali, eu ligava para eles. Gente, olha, isso eu não sei responder, porque eu nunca fui de falar para o cliente o que eu não sei. Eu falava, olha, eu não sei, mas eu vou procurar essa informação que você quer e te dou um retorno. E assim foi. E assim eu fui aprendendo, e assim eu fui viajando também, conhecendo os lugares, porque na nossa profissão, lógico que a gente tem que ter uma base didática, que depois eu fui procurar na faculdade, mas o que mais dá capacitação para nós é em loco. Né? É conhecer o lugar, é estar lá para saber qual é o melhor hotel, qual é o melhor restaurante, qual é o melhor passeio, qual é o melhor receptivo que você pode, né, usar para aquele tipo de viagem. E assim eu fui me capacitando dentro disso. Saímos do shopping, fomos para uma loja e dali depois a Mirna, né, resolveu ir para outro lugar, porque ela também já... Né? Aí eu fui trabalhar numa outra empresa em Bauru, onde eu trabalhei por 20 anos. E aí nós resolvemos abrir a nossa empresa. A Cláudia trouxe o know-how dela internacional e eu, com o meu conhecimento, né, da cidade e dos lugares também que eu já tinha ido visitar, e resolvemos
abrir a Inaugurar nossa própria loja. a Exatamente. Yellow Turismo. Então já fazem 15 anos que vocês estão no... 13. 13 anos. 13 anos. Que legal. E me fala assim, hoje vocês estão na loja física, Sim. né? Num espaço próximo ali dos condomínios, né? Certo. Da cidade, Certo. Zona Sul. E como que é esse atendimento nessa loja, né? Porque hoje a gente está muito acostumado, né, a ver viagens comercializadas pela internet, o próprio Google lá dá os voos, enfim, essa ideia de você ir na agência de turismo para comprar o seu pacote tá um tanto envelhecido, né? Como que vocês estão fazendo hoje para lidar com isso? Olha, Felipe, tá, mas não tá muito, sabe? Porque assim, todo mundo, lógico, o primeiro lugar que ele vai é aqui, né? Pega o seu celular, vai procurar ali, mas aquela segurança mesmo de comprar, de saber o que ele está fazendo, ainda acaba no humanizado. Ele precisa de uma pessoa que conheça, uma pessoa onde ele possa ter essa referência de credibilidade para poder fazer a sua compra. Então, lógico que a internet é uma coisa que veio realmente para tirar um público, né, que na realidade acaba precisando até da nossa assessoria, né? Eles olham, como eu disse, olha na internet, olha no Instagram, olha no site das empresas, mas sempre vem, porque o que a gente escuta tanto hoje em dia de pessoas que compraram e não receberam, né? Pagaram e não tiveram em troca, chegaram lá para viajar. Eu tive o caso de uma conhecida nossa que ela comprou, fez o orçamento, porque assim, eles vêm na agência, faz o orçamento, depois vê na internet uma outra coisa. Por isso que eu perguntei, porque assim, a loja física ali, eu duvido que hoje eu entre na sua agência alguém assim completamente perdido, né? Jamais. Ela já chega mais ou menos sabendo, eu quero ficar num tal lugar, num tal hotel. Às vezes falam até que sabem, acabam dando, tipo assim, mas eu sei disso que você não sabe. Sabe essas coisas que acaba acontecendo. Mas enfim, essa pessoa, ela comprou um hotel em Paris, que o meu tava coisa de $50 de diferença de preço para 3 pessoas, que na realidade não saía nem $15 para cada uma. Só que quando ela ia chegar em Paris, numa sexta-feira à noite, comprou pelo Airbnb. E eu até falo porque foi por lá mesmo. Sim. Chegou lá, era um quarteirão com terreno vazio. Meu Deus. Não tinha hotel ali. Foi enganada assim em Paris. Olha que uma fraude internacional, chique. Exatamente. E fora isso, uma coisa que aconteceu a semana passada, uma outra cliente também que comprou um pacote com uma pessoa que nunca viu na vida, entendeu? Porque existe muito disso. Hoje em dia a gente costuma dizer, né, que, como eu falei para você antes de começar a entrevista, Bauru, nós temos mais de 50 agências. Mas, ao todo, tem muito mais de 100, porque o que tem de Maria Tour na vida aqui, sabe, que não tem uma porta aberta, não tem... Porque eu falo, se você acha que o meu preço está ruim, vai procurar uma outra agência que tenha a mesma credibilidade que a minha. Sim. Não vai procurar com um Zé Ninguém da vida que não sabe o que está fazendo. Aí a pessoa me liga. No domingo, eu estava até meia atordoada, catei o celular, falando um monte de coisa. Eu achei que a mulher tinha comprado um pacote, mas que ainda... não tinha acontecido. Não, ela estava em Roma. E a passagem dela era para voltar na segunda-feira. E a pessoa ligou para ela, dizendo que a passagem dela tinha sido cancelada porque a pessoa ao qual ela comprou o pacote não tinha pago a passagem para ela. Meu Deus. E é totalmente diferente, né, Ângela, de você ir numa agência, né, de turismo, que você tem, além de toda a responsabilidade, né, você tem ainda... vamos dizer assim, a incumbência de corrigir esse problema. Por exemplo, Nossa. Cancelou a passagem, olha, espera aí que eu vou falar na empresa na aviação e vou comprar outra passagem aqui, vou colocar remanejar você para um outro voo. Muitas vezes já aconteceu isso, muitas vezes. Por isso que o acompanhamento, fora o nosso nicho, que é viagens acompanhadas, que nós levamos para onde a pessoa vai, ela sai daqui com a gente e ela volta para o seu local de destino com a gente. É como se a gente fala excursão, né? Vulgarmente. Fora isso, Felipe, se você chega, por exemplo, olha, eu tenho uma família que ela me procurou e quer ir viajar
para o Nordeste, sei lá, quer ir para Porto Seguro ou quer ir para Porto de Galinhas, e aí ela compra o pacote comigo. Eu dou o acompanhamento para ela da hora que eu sou até chata. Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, esse dia uma cliente falou isso para mim, falou assim, tá tudo certo aqui, Ângela, pode ficar tranquila, tipo assim, para de ficar... Porque assim, eu faço o check-in do passageiro, eu incluo malas, tiro malas, dou o boarding pass para ele. Antes dele chegar no hotel, eu já liguei no hotel para saber se está tudo certo com a reserva dele. Quando ele chega, eu ligo para ele, olha, tá tudo bem aí? Entrou no apartamento? Tá tudo certinho? Tem alguma coisa que eu precise ajudar? Porque é muito mais fácil você administrar isso em loco do que você esperar a pessoa chegar, reclamar e aí dar uma dor de cabeça. Então, tudo que tem que resolver, eu já resolvo na hora. Olha, o apartamento já aconteceu. Olha, o apartamento aqui, o chuveiro não está funcionando. Eles não ligam na recepção do hotel, eles ligam para mim. Angela, olha, o chuveiro aqui não está funcionando, né? Aí eu ligo na recepção do hotel, falo com o pessoal lá, falo, gente, muda, faz, entendeu? Então, o meu acompanhamento, independente de ser uma excursão onde eu estou junto pessoalmente, eu estou junto virtualmente. Entendi. Eu estou ligando... Que é um serviço que nenhum tipo de plataforma aí vai entregar para o cliente. Exatamente, né? É o que eu costumo falar. Olha, se você compra pela Decolar, você vai reclamar para a Giovanna Antonella, entendeu? Que é a que faz a propaganda, não vem reclamar para mim. Agora, se você compra comigo, eu te dou assistência do começo ao fim. Você sabe que aconteceu um caso comigo, né, da minha família, né? Minha irmã, ela pegou uma viagem assim. Minha irmã é mais jovem do que eu, tá? Eu ainda sou da galera que compra na agência de turismo, tá? Mas minha irmã, ela foi lá, não, eu vou comprar, não sei o quê e tal. Aí ela comprou uma viagem que era uma viagem conexões, né? Que vocês falam, Sim, né? sim. Então comprou uma viagem na cidade onde ela estava, tinha uma conexão e chegava no destino, acho que era Buenos Aires. Não, o destino era São Paulo. Ela perdeu essa primeira perna. E aí ela teve a ideia, né? De pegar um táxi saindo para chegar na segunda perna, né? E aí poder embarcar. Quando ela fez isso, pegou um táxi, foi. Não deixaram ela embarcar no primeiro, por isso que ela perdeu o voo. Aí ela pegou um táxi, viajou de carro para seguir o avião, né? Vamos dizer assim. Foi até o local da segunda perna, chegou lá e falou: não, você tinha que ter embarcado lá na hora. Você não pode viajar. Ela ficou presa no aeroporto. Sem passagem. Com a passagem comprada, mas não pôde embarcar, e ela não tinha para quem reclamar. Foi exatamente essa a situação. Conclusão, teve que comprar uma passagem ali no balcão, pagou caríssimo. Se ela tivesse comprado numa agência, provavelmente ela não teria esse... E eu aposto que ela deve ter feito o orçamento com uma agência e depois não voltou lá na agência para falar todo o problema que ela teve, né? Porque é o que geralmente acontece. A pessoa enfia a viola no saco e fica bem quietinha no canto dela. Mas foi uma experiência que ela teve que, com certeza, acho que ela agora pensa duas vezes antes de comprar direto, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente pensa só no valor, né? Do produto, no preço, né? Ah, então custa tanto, tá. Mas o que vem junto com isso? Sabe, é o bilhete, mas nada mais. Existe esse público que compra pela internet e tá tudo bem. E tá tudo bem isso, porque eu não posso concorrer que nem você tem 38 anos, mas esse público de 22, 24, que já... Nasceu, né? Nasceu conectado. Então, tá tudo certo, eles compraram. Eu tenho sobrinhos que são dessa idade que às vezes compram comigo, mas a hora que eu vejo, eles já estão falando, pô, mas você... tia, eu vi aqui, já comprei e tá tudo certo. Tava uma promoção e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que tem público para todo mundo. Mas, assim, eu acho que dependendo do que você está comprando e qual é a intenção dessa tua viagem, por exemplo, uma viagem de família, uma viagem internacional, uma viagem de mais dias... Sabe, que depende de muitas coisas, porque não é só você comprar a passagem e viajar. Você tem que saber se para aquele lugar que você está indo tem alguma restrição, tem algum tipo de visto que precisa ser emitido, tem algum tipo de vacina que precisa ser tomado. Esse exemplo que você deu agora me veio à mente, né? A gente teve um caso aí recente no futebol brasileiro que um grupo de torcedores foi viajar, foi para o Paraguai, se não estou enganado. E lá não pode consumir álcool para entrar no estádio. Teve todo um lance assim. Aí os caras não entraram, ficaram presos, foram para assistir o jogo e não assistiram. Aí eu falei assim, olha aí a ausência de um agente de turismo que vai dar exatamente essa informação. Falei, olha, cara, para esse lugar não é igual ao Brasil, é diferente, tem uma lei lá que proíbe.
Nossa, na hora que veio, você falou isso aí, eu falei, a vacina, eu falei, putz. Países muçulmanos, eu tive nós fomos numa viagem de capacitação para a Terra Santa, para Jerusalém, faz uns 5 anos, um pouquinho antes da pandemia. Puxa vida, você está num lugar onde não é a sua casa, né? A mesma É uma coisa. cultura Você totalmente. para entrar num país, você está entrando na casa da pessoa, você tem que respeitar o que aquela casa exige, né? E tinha uma menina no meio da excursão, nós fomos visitar uma sinagoga, ela estava de camiseta de regata e de bermuda. Cara, não pode. Ah, eu não posso. Não, não pode. Você tem que respeitar o país que você está. A sorte é que, sabendo disso, né, essas sinagogas e esses lugares, eles têm ali para alugar ou para fornecer um chale, uma coisa para você colocar, uma pashmina. Tivemos que enrolar. A sorte é que eu estava com 2. Eu peguei uma minha e dei para ela pôr na perna, porque era grande, então ficou como se fosse uma saia. E a outra que eles colocaram para ela poder entrar. Que loucura. Então, são coisas que, se você não... São detalhes pequenos que acabam estragando uma viagem. Se você não tiver uma assessoria, alguém por trás que possa te dar essas informações. E isso é uma assessoria de uma agência, de uma pessoa que conhece o que está vendendo. A internet não te dá essas informações. Ou vai te dar, assim, você tem que ser autodidata, né? Sim. Você vai ter que ler um artigo enorme lá, assistir 200 vídeos no YouTube para você saber. É isso. Mas, nossa, né? Que sacrifício, né? Já que você tem uma pessoa ali disponível para você 24 horas, meu Deus, E o pior de tudo, Felipe, é que não é mais caro. O pacote, vamos supor, não digo o meu acompanhamento, o meu pacote onde eu vou junto, isso é outra coisa. É o que a gente mais faz e o que mais dá certo. A gente tem que falar sobre isso a propósito, viu? Sim, anota aí que a gente vai falar. Com certeza. Mas esse tipo de... Se a pessoa compra com a gente, é o mesmo preço que ela tem na internet. Se ela está indo viajar só, olha, eu quero uma viagem, quero ir, sei lá, para a Turquia. Eu tenho lá o pacote para viajar para a Turquia, só que ela vai sair com o pacote, o mesmo valor que ela pagou na internet, mas com as informações que ela não vai precisar ler nas entrelinhas, aquilo que ela precisa para poder estar lá. E vai ter o seu WhatsApp ali para uma eventual... Como eu disse, eu acompanho a pessoa virtualmente do começo até o final da viagem. Você imagina uma viagem, por exemplo, aí de lua de mel, uma viagem que nem você falou para um pessoal, às vezes, que tá, eu quero levar a minha mãe para Terra Santa, ela tem algum problema de mobilidade, né? Você já vai poder falar, olha, aqui esse passeio eu já não recomendo, porque... Olha, eu tenho um cliente que ele é meu cliente há mais de 20 anos, por causa de uma informação dessa que eu dei. Ele gosta muito de mergulhar, ele é um médico aqui de Bauru. Ele gosta muito de mergulho. E ele me procurou na agência, eu nunca tinha visto ele foi pela primeira vez na agência, isso na época que eu trabalhava na outra agência, não era minha ainda. Não era sua... Não era. E ele queria ir para Fernando de Noronha. Na época, Fernando de Noronha não tinha essas pousadas que tem hoje. Eram casas de família, onde os donos moravam no fundo e a casa era vendida para os turistas. Então, era assim, era uma casa de 3, 4 quartos com um banheiro só. Falei, doutor, o senhor vai para a Lua de Mel, para Fernando de Noronha, numa casa onde não tem um banheiro privativo para vocês? Lua de Mel? Não casa, né? Não dá. E aí, no fim, olha, para você ver, essa viagem de lua de mel, eu acabei mandando ele para a Suíça. Em vez de vender Fernando de Noronha, mandei ele para a Suíça. Olha, ele ficou tão agradecido, ele falou assim, não, Ângela, Fernando de Noronha eu vou só o ano que vem, porque aí tudo bem a gente ficar numa casa assim, não tem problema. Mas não lua de mel, né? Você entende? São detalhes, pequenos detalhes, que só eu sei, só quem trabalha com isso, quem tem uma agência idônea, quem faz a sua capacitação, pode dar de informação para o seu cliente. E poder perceber ali no atendimento, né, principalmente, né? Você está olhando para a pessoa, você já olha, né? Eu já vi ali que você já tá meio gordinho, você tem problema no joelho. Não vou te indicar um passeio que você vai ter que dar 200 andares de escada, né? É uma coisa meio... Que nem agora, no final do mês, nós vamos para Monte Verde, né? Uma excursão nossa, que nós acompanhamos, que eu vou junto, inclusive. E em Monte Verde tem a Pedra Redonda, que é um passeio de trilha, que tem uma cliente que está indo, inclusive, e ela falou, eu queria fazer. Eu falei, não, você não vai fazer esse passeio. Não dá para você fazer.
Você já deu ali uma... Você pode ir até o mirante, entendeu? Você pode ir até o mirante e dali você tira a foto, mas subir até a pedra, você não vai. Então, quer dizer, ela comprou sabendo que ela não vai, porque vai chegar lá na hora e aí vai ter uma mas você não frustração. me falou que eu não podia subir, eu vim aqui só por causa disso. Entendeu? Claro. Não, eu já na hora já falei, olha, eu já estive lá, eu já fiz esse passeio, para mim foi cansativo fazer. Para você, que é um pouco mais, né, já tem problema, tem uma idade um pouco mais avançada que a minha, mas é super ativa, Sim, vai. sim. Eu falei, você é ativa para a caminhada, querida, não É, para a trilha. E isso não vai aparecer lá no vídeo de divulgação que você vai procurar na internet. Não vai estar lá as dificuldades para você chegar até. Não, eles colocam assim, média dificuldade. Só que não mostra como é a trilha para falar onde é essa média dificuldade, entendeu? Aí acaba ficando uma coisa média, tudo bem, média. Eu tô acostumada, porque hoje em dia todo mundo faz academia, todo mundo, né, caminha, todo mundo faz algum tipo de exercício. Aí vai falar assim, não, mas eu caminho, eu tô bem na fita, tá nada. Depende, né? Depende muito. Tem coisa que você tem que falar mesmo. A gente tá vendo aqui, ó, um pouquinho lá do trabalho que vocês fazem, né? Lá na agência, a Elo Turismo. A gente percebe, né, desde o começo ali, conversando contigo antes da entrevista, que vocês têm um carinho muito grande ali por essas viagens de excursão, que eu vou falar que é excursão, né? Não sei qual que é o nome oficial. Mas, por exemplo, quando vocês organizam esse tipo de evento, né, de saída, vocês tentam... Que tipo de cuidados vocês dão ali extras, né? Pra gente poder contar aqui pro pessoal que tem interesse nisso. Olha, Felipe, isso é o nosso... A gente costuma falar que é a menina dos nossos olhos. A gente se encanta e a gente faz com tanto amor, com tanta vibração, com sangue, sabe? Uhum. Que as coisas, graças a Deus, até agora nós nunca tivemos nada que possa falar assim, não, teve esse problema que não teve como solucionar. Mas desde a documentação... Sabe, o tipo de cabine, que nem, ó, só esse ano, como eu já estava falando para você, esse ano nós já fizemos 2 cruzeiros, nós fizemos o MSC Civil e o MSC Grandiosa, um foi para Maceió e outro que foi para Buenos Aires. Estou indo agora, no final de semana, levar um grupo para assistir o show do Roberto Carlos. E agora, no final de junho, a gente tem esse roteiro de Monte Verde. Em julho, nós vamos fazer Poços de Caldas. Todos com saídas acompanhadas. Todas com o nosso acompanhamento. Em setembro, nós vamos fazer Curitiba com Ilha do Mel. No final de setembro, nós vamos fazer Itália com França e com Espanha. Em novembro, nós vamos fazer Gramado, Natal Luz. E em dezembro, nós vamos fazer Rio Quente Resorts. Você vê que não existe assim, ela é especializada em Nordeste. Uhum. E outra, em outubro também nós temos Fortaleza com Jericoacoara, que já temos 45 passageiros nesse roteiro. E só interromper rapidinho você. Essas saídas, vocês conseguem? Bauru tem aeroporto, né? A gente percebe que está tendo um volume maior de saídas fretadas aqui de Bauru. Vocês consideram essas possibilidades? Como que funciona isso aí? Ainda não temos essa segurança. Aqui para nossa região ainda é uma... Bauru tem voos da Azul que sai para Porto Seguro, que é voo direto. E é a única opção que a gente tem com voo direto. Os outros são todos voo com conexão. Então, nesse caso de Fortaleza com Jeri, eu acho muito mais seguro, porque assim, uma coisa é um voo ser cancelado e você remanejar uma família. Uhum. Né? Uma família, olha, esse voo não vai sair mais, então esse voo, vocês vão ser deslocadas para esse e tá tudo certo. Isso é normal na companhia aérea. Uhum. Outra coisa, você tá com um grupo de 45 e esse voo ser cancelado e você remanejar esse grupo. Aí, como é que eu vou pulverizar isso? Porque é difícil você conseguir colocar 44 pessoas, tirar daqui por aqui todas juntas. Entende? Então... Vai sair um num horário, outro no outro, o receptivo já prejudica tudo. E eu sou uma só, eu não consigo pulverizar esse acompanhamento. Você está vendo que o nosso cuidado para elaborar um roteiro onde a gente possa minimizar o máximo de problemas acontecer. Então, o que a gente faz? Esse grupo de Fortaleza, nós vamos sair de Campinas, porque Campinas é um polo grande, se acontecer alguma coisa aqui, tem voos toda hora, né? Então eu consigo trabalhar isso melhor, e eu ponho um ônibus
saindo daqui e levando o pessoal até o aeroporto para embarcar. E na semana seguinte do retorno também, o ônibus está lá aguardando a gente para trazer a gente de volta para Bauru. Olha o cuidado, então, que vocês percebem aí numa situação dessa que você está falando, né? Exatamente. Eu, por exemplo, aqui pensando, falei, nossa, muito mais fácil sair de Bauru, eu pego um voo e saio daqui de Bauru. Só que não, porque eu não entendo disso. Quem entende é o agente de turismo. Então fica a dica aí para vocês que querem procurar mais segurança, né? Acho que essa é a grande valor aí que... É o que eu falo. As pessoas que trabalham, que viajam com a gente, são pessoas que realmente dão valor para a segurança. Porque é o que a gente priva. É dar segurança para o cliente, para ele saber que ele está saindo daqui comigo e que eu não vou falar para você que não tem problemas, Felipe. Tudo tem problema. Você compra um carro zero e ele dá lógico, problema. isso daí é até meio ilusão, né? Agora, o pessoal falar que tudo funciona. Gente, estamos no Brasil. As coisas não funcionam tão bem assim. Sim. E assim, agora você tem que ver quem é que resolve esse problema. Né? Por isso que todos os nossos grupos, nós vamos junto. Eu não ponho ninguém para ir. Eu não contrato, sabe, uma outra pessoa para cuidar. Porque, sabe aquele ditado que quem engorda o porco é o olho do dono? Sim. É bem isso. Então, eu não quero que ninguém trate o meu cliente que não seja como eu trato. Sim. Como eu trato. Não que não tenha profissionais competentes para isso. Existem, e vários. Mas, assim, com as pessoas que a gente trabalha, a primeira coisa que eles perguntam, você vai junto? É você que vai acompanhando? É a sua irmã que vai? É a Cláudia que vai acompanhando? Então, eles sentem mais segurança da gente estar junto. Muitas vezes, lógico, que nem nesse roteiro de Europa, nós estamos juntos, a Cláudia vai junto acompanhando esse grupo, e lá no local sempre tem um guia local. Ah, né? Sim, é isso que eu ia falar, né? Vocês, apesar de conhecerem, de já terem ido várias vezes, é totalmente diferente a experiência de um guia, né? Da mesma coisa quando a gente faz um cruzeiro. O cruzeiro, ele para nas cidades pré-estabelecidas e tem os seus passeios. Compra o passeio dentro do cruzeiro. Isso é uma outra dica também. Para quem faz cruzeiro e quer viajar sozinho, chega no local e sai por conta para fazer o passeio, porque o cruzeiro é assim, ele dá o horário. Você sai do cruzeiro tipo 9 horas da manhã e às 5 horas fecha. Se você chegar lá às 5:01, você não entra. Então, tem muita gente que fala, é só 5 minutinhos. Não espera. Já tive clientes que saiu sozinho em Uruguai para fazer o passeio e teve que pegar um voo de Uruguai para Camboriú, que Navegantes no caso, para pegar o voo ali, porque o voo fechou, foi embora e ela ficou ali, sozinha. Então, se você compra uma coisa com o passeio que é dentro do cruzeiro, que o cruzeiro estabeleceu esse passeio e dá algum problema com esse passeio, o problema é do cruzeiro. O problema não é seu. Entendeu? Então, o cruzeiro tem que esperar. Eu estou em Fortaleza, eu quero fazer um passeio lá em Fortaleza, eu contrato o receptivo de Fortaleza. Eu não vou pegar um bug qualquer, um bugueiro qualquer, uma empresa qualquer que eu não conheço para fazer o passeio com o meu cliente e dar algum problema com ele lá. E isso daí é uma coisa que a gente não leva em conta, né? Quando a gente está viajando, a gente tem que saber também que você não conhece o lugar, né? Então, assim, qualquer pessoa vai aparecer ali na tua frente, vai aparecer alguém capacitada, né? Profissional, etc e tal. Mas você não sabe nada daquela pessoa. E você está ainda entorpecido pela viagem, o lugar é muito bonito. Ter alguém que já te conhece, que já conhece o local, que está meio fora também daquele clima, tá? É uma vantagem, né? E você sabe que a Cláudia, ela é assim, eu sou mais assim, você percebeu, né? Meu negócio é, vamos passear, vamos, sei o quê. A Cláudia não, a Cláudia ela faz tudo, sabe? Ela começa a organizar a excursão, a saída, assim, 3, 4 meses antes. Já liga no hotel, olha, eu quero que esse passageiro fique junto com esse, já está aí a reserva do cliente, então, olha, esse quarto tem que ser assim, porque essa cliente é assim. Os detalhes são muitos, né? Sim. Por isso que a gente
se envolve, né? Se com envolve. isso, né? Então, é muita responsabilidade você sair daqui com pessoas que cada um tem um tipo, uma personalidade, um jeito de falar, um jeito de ser, e você ainda tem que coordenar tudo aquilo também. Além de tudo, fazer com que aquilo, sabe, Que o povo se que o povo entrose. se entrose, exatamente. Então, é uma cadeia de atitudes que nós temos que tomar que o cliente não nem presta atenção nisso. Mas as coisas acabam funcionando da maneira. Por isso que eu falo, a gente faz isso com tanto amor que acaba sendo até zelosa demais para as coisas que a gente faz. Mas é esse o segredo do nosso sucesso. E me fala uma coisa, Ângela, para agora, né? A gente sabe que o mundo inteiro passou por um processo muito delicado aí há 5 anos. Não, dá para acreditar? Já faz quase 5 anos que aconteceu a pandemia. Verdade. É uma loucura isso. Mas a gente ainda sofre o reflexo disso, né? A gente sabe que as passagens subiram muito de um tempo para cá. As empresas de receptivo, muitas delas fecharam, outras abriram, né, nesse período novo. E quais são os projetos que vocês têm pensado aí para esse ano de 2025 para, como você falou, as excursões ainda são o carro-chefe lá da agência? São. Inclusive, por causa dessa pandemia e de tudo que as pessoas foram lesadas por causa dessa pandemia e sofreram e perderam dinheiro, e perderam gente, perderam familiares, as pessoas estão um pouco mais cuidadosas. As pessoas que eu digo assim, de 50 a mais, né? Uhum. Mais cuidadosas de saber aonde elas vão, com quem elas vão e como elas vão. Então, como eu disse, o carro-chefe da agência é viagem com o nosso acompanhamento. E é isso que a gente trabalha, é isso que a gente costuma passar, como eu disse, eu estava falando para você, do tipo das excursões que nós temos, né? Não existe um lugar, a Yellow Turismo é especializada em Disney, a Yellow Turismo é especializada em Estados Unidos, em Oriente Médio. Não, a Yellow Turismo é especializada em acompanhar pessoas que querem ter uma viagem com 100% de aproveitamento. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, é estar com o nosso cliente. Como eu disse, nós conhecemos de tudo um pouco. Então, se eu tenho um roteiro, que nem cruzeiro, é um roteiro que a gente o ano que vem, nós já temos 3 cruzeiros programados já para o ano que vem. Inclusive, um no Caribe e 2 aqui no Brasil. Um fazendo América do Sul, outro fazendo o nosso litoral. E temos outras viagens já programadas também, como o Caribe normal, né, de viagem normal, e temos sempre uma praia. Então, todos os anos, a gente faz uma praia. Mas o forte, o foco e a nossa energia está sendo direcionada para o acompanhamento. Ou seja, organizar essa galera, né? Exatamente. Então, por exemplo, você que está aí ouvindo a gente, né, assistindo a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, você tem uma viagem aí que você sonha em fazer para 2025 ou para 2026, quem sabe? Você já pode ir articulando isso dentro da agência para falar assim, olha, estou pensando viajar para o Nordeste aí, ou para um país próximo, e como que eu faço? Ela já vai conseguir esse atendimento já de cara lá com vocês. Exatamente, é o que eu digo. As nossas saídas pré-programadas por nós, com o nosso acompanhamento, mas a nossa assessoria para uma família. Como eu disse, às vezes a família ela quer viajar, ela tem um desejo, tem uma ideia de viagem diferente de grupo, porque tem gente que não gosta de grupo, né, Felipe? Você sabe. Porque grupo, por mais seguro que seja, por mais confiável que seja, tem que ter uma regra. Né? A gente tem que ter horário, tem que ter tudo pré-estabelecido. Isso às vezes compromete a experiência, isso, exatamente. Né? Agora, quando a pessoa está sozinha, está numa família ou num grupo de amigos, a gente faz toda a assessoria, como eu disse, como se eu estivesse junto, só que eu estou junto virtualmente. Uhum. Eu explico, faço as reservas, indico os melhores passeios, faço a melhor reserva de hotel, de companhia aérea, os voos de melhor aproveitamento,
né, voos diretos ou voo com conexão, mas que seja uma conexão que seja fácil, porque às vezes, muitas vezes acontece isso. A pessoa compra, que nem no caso da sua irmã, ela comprou um voo de conexão na internet. Só que essa conexão era tão pequena e ela chegou num lugar onde ela não conhece, como ela vai sair de um avião para entrar no outro, por onde ela vai ter que passar, qual é o lugar que ela vai ter que chegar, para dar tempo de chegar nessa conexão e não perder. Então, tudo isso é importante que tenha alguém que faça para ela. Por exemplo, vou dar outra situação que aconteceu, me veio à mente agora que você falou. Tem aeroportos que são verdadeiras cidades, Você né? tem que pegar trem para ir de um para outro. Você pega aquele aeroporto do Panamá lá, que tem, sei lá, 110 portões de entrada. Você sai no portão 1 e tem que pegar um voo conexão no portão 105. Com 40 minutos? Você não consegue nem chegar lá. Mesmo. Você pega o aeroporto de Madrid também, que é um aeroporto muito grande. Você tem que pegar trem para ir de uma estação para outra, de um portão para o outro. Às vezes você demora 2 horas de trâmite interno dentro Entre pegar uma mala e caminhar, pegar aquelas esteiras, cara, realmente, se você tá indo pela primeira vez, né? Tem que ter uma assessoria. Tem que ter uma assessoria. Tem que ter uma assessoria. E a gente está lá para isso, para dar essa assessoria para quem quer viajar por sua própria conta, mas sabendo o que ela está comprando e tudo que ela vai encontrar no meio do caminho, como para quem não fala, olha, eu quero ir. A gente tem cliente que é assim. Ele fala, para onde vocês vão? Eu não quero saber para onde vocês vão, eu quero ir. Então, eles querem entrar, querem passear, não querem se preocupar em fazer check-in, nem saber que portão que ele tem que entrar, nem para onde que ele tem que ir. Ele quer passear, entendeu? E é esse público que mais tem procurado a gente. É o público que tem condição, que pode viajar em qualquer época, em qualquer data, e que é esse tipo de mimo, sabe? Sim, é a experiência do turismo puro, né? Que é, vamos supor, senão às vezes parece até que você tá trabalhando na viagem, né? Você fala, nossa, eu tenho que chegar no horário, tem que pegar, não sei o quê. Poxa, eu não faço isso nem no trabalho, eu vou fazer aqui. Aí a pessoa vai para o lugar, está com o mapa, tem que olhar, mas ele não sabe nem por onde ele passou, nem o que ele fez. Então, Até detalhes pequenos, né, Ângela? Por exemplo, como que eu contrato uma internet internacional para poder usar o WhatsApp na Europa? Sim. Eu não sei, não tem Vivo lá na Europa, né? Tipo, não sei. E no meu pacote, ela já sai com a internet daqui. Olha aí. 2 coisas que é importante para... Eu não sei se eu estou Não, manda bala. me Manda ver. alongando aqui. Manda ver que aqui o legal, o espaço é aberto para você falar. Você viu que o meu negócio é falar. Eu gosto de falar. Eu gosto de entrevista assim, porque senão a gente começa meio engessadinho e depois vai se soltando. 2 coisas que as pessoas não dão atenção. E às vezes até brigam quando você oferece. Uma é isso, a comunicação, e outra é o seguro viagem. Que é importantíssimo. Olha, eu estou indo agora para São Paulo para assistir o show do Roberto. São Paulo, 400 quilômetros, 340 quilômetros de Bauru. Tem seguro meu pacote. Eu não deixo meu cliente sair da agência sem ter um seguro colocado. Não, se ele fala assim, eu não quero, falo, então você assina aqui um termo de responsabilidade que você não quer e tudo bem. Aí é o problema seu, não é meu. Mas nas minhas excursões, naquilo que eu vendo, que é o meu pacote, o cliente nem sabe, mas o seguro já está embutido no valor. E como que é, na prática, para que serve esse seguro? Boa. O seguro ele serve para um monte de coisa que a pessoa nem imagina. Por exemplo, extravio de bagagem. A pessoa fez um voo com conexão, ele chegou primeiro que a bagagem não chegou, ele aciona o seguro dá um tanto em dinheiro para ele poder comprar umas roupas até que a bagagem dele... Ele faz o rastreio, ele não paga toda, mas ele dá, por exemplo, depende do tipo de seguro e depende o valor da cobertura. Mas, por exemplo, eu tive um cliente que a mala dele não chegou nos Estados Unidos, ele acionou o seguro deu para ele uma quantidade de vouchers para ele comprar em lojas lá do Walmart, para comprar, assim, camiseta, calcinha, meia, essas coisas, entendeu? A mala demorou 3 dias para chegar e ele comprou mais de 10 camisetas. Então, você entende? Já é uma coisa que a pessoa não vai ficar lá com a roupa do corpo. Sim. Outra coisa, a pessoa tem
que pode acontecer. A gente não, que nem, eu já tive cliente que falou assim para mim: você está gorando a minha viagem? Eu falei, de maneira. É a mesma coisa você comprar um carro, você faz o seguro do carro, não faz? Exato. Você está gorando para alguém roube o seu carro ou quebre alguma coisa? Tem algum problema de saúde? Ai, me deu, porque você está num lugar diferente, você vai comer comida diferente, você não está acostumada com aquilo. Dá um desarranjo, dá um problema intestinal. Torci o tornozelo subindo a escadaria da Penha, né? Torceu o tornozelo. Tudo isso o seguro cobre. Olha só. Agora, se você não tem o seguro, gente, fora do Brasil, o atendimento médico é mais caro do que um resort 5 estrelas. Uma diária de hospital é coisa de $1.000. Então, é complicado. Eu já tive clientes que teve um problema de rim, cólica de rim. Ele ficou 3 dias internado. E aí o seguro deu a condição para uma pessoa ir para lá para ficar com ele. Entendeu? Então, são N coisas que o seguro dá para você que você nem imagina que você pode ter. Né? Eu vi uma vez uma história também em relação a seguro viagem. Aí já era do trabalho que eu fazia antes da agência, que faleceu uma pessoa do grupo. Sim. E felizmente tinha um seguro. E se não tivesse o seguro, ela teria que ser enterrada no local onde ela morreu, lá na viagem. $50.000 no mínimo é a repatriação de um corpo. Olha. E o seguro, ele cobre isso, ele cobre a repatriação. Olha Então, só. eu nem ia falar disso, mas ainda bem que você falou, mas não. é o último dos últimos, entendeu? Morreu no local. Fica tranquilo, aciona o seguro traz o corpo, você faz o seu enterra o seu ente querido. Que é uma coisa, convenhamos, né, gente? Ninguém aqui tá falando isso, né? Mas acontece, né? Pois é. Acontece. Quando São a coisas pessoa que, vai, infelizmente, sofre um infarto lá viajando, o que vai fazer? nem dizia Chegou minha a mãe. hora. Mas se chegou a hora, você tá pelo menos coberto, você já não vai ter um outro estresse na vida que é ter que. Nossa. É isso. E pode, gente, pode. A gente ouve tantos casos disso que acontece esse tipo de coisa, de pessoa falecer, de pessoa sofrer um acidente, ter que passar por uma cirurgia de urgência e não dá tempo de trazer para o Brasil. Uma apendicite, que nem você falou aí. Exatamente. E aí? O que faz? O que eu faço, né? Não tô no meu seguro, meu convênio não cobre uma cirurgia. Uma coisa que é importante também, existem vários tipos de seguro, né? E hoje em dia existem muitos. Quem tem. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas o meu cartão me dá o seguro. Eu emito a passagem pelo cartão e o cartão me dá o seguro. Existe isso também. Só que é uma coisa que precisa ficar bem claro, porque o seguro do cartão dá toda a assessoria que ele precisa também. Só que é um seguro de reembolso. Não você tem que gastar primeiro. Você tem que pagar tudo lá primeiro e depois, quando você chega aqui, você faz o processo, entra, entendeu? E aí o seguro, depois de 3, 4, 5 meses. E se você não tem esse valor lá em loco para fazer o seu atendimento? Não adiantou, e o seguro, olha, é a mesma coisa que você constrói uma casa maravilhosa e coloca encanamento de segunda. Você compra uma viagem de 10, 20, 30 mil reais e faz conta por causa de um seguro que custa, às vezes, R$200. Ou seja, não ficou nenhuma dúvida, né, gente? Faça o seguro. Faça. Faça o seguro. Junta um pouquinho mais, parcela mais um pouquinho. A Elo Turismo permite você parcelar. Isso. Coloca esse seguro aí pra você ficar tranquilo, em paz. E como que eu faço, Ângela, para falar com vocês lá na Elo Turismo? Na Elo, ok. Nós temos uma loja hoje no Világio, no supermercado Serve Todos, em frente ao Világio 2. Nós estamos ali para atender. Horário comercial? Horário comercial, depende. Geralmente eu fico lá até às 7h30 da noite, até às 19h30. Então, toda dor que você tiver, que você precise de um esclarecimento, queira comprar somente um pacote, queira a nossa consultoria, nós estamos ali para fazer. Queira viajar em acompanhamento, com o nosso acompanhamento, com a nossa experiência, com o nosso know-how, com o nosso cuidado. Também temos os nossos roteiros lá pré-estabelecidos por nós, que ficam à disposição aí de todo mundo. Nós temos também o nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato, tanto comigo quanto com a Cláudia. Posso falar? Pode, fica à vontade. Tá. É 149-8122-7610 ou 149-9711-3474.
Esses 2 celulares são o WhatsApp e a hora que você precisar, ou qualquer outro tipo de atendimento que você queira, olha, Ângela, eu não posso ir na agência. Você pode montar para mim, pelo WhatsApp, o roteiro que eu preciso, eu quero fazer isso, tem tantas pessoas, quero viajar a tal lugar, sem problema nenhum. A gente manda pelo WhatsApp, faz o orçamento, manda para você. Ah, eu não posso ir na agência. Você pode vir na minha casa? Posso. Vou na sua casa, faço todo o explanamento. É porque a gente tem um grupinho, mas a gente não quer ir aí no espaço, para que ninguém fique vendo, nada. Às vezes é de empresa, né? Às vezes a pessoa quer um pouco mais de descrição. Eu quero fazer na minha casa. Você vem aqui fazer a explanação? Vamos na casa, fazemos toda a explanação. A gente está para atender o turista da maneira que for mais conveniente para ele. Legal. E também, se você tem interesse aí em conhecer um pouco do trabalho da Elo Turismo, eles estão no Instagram, né? Tem um site bem bacana lá também para você acompanhar. Eu deixo aqui sempre, né, o contato para que as pessoas procurem as empresas, né? Deem preferência também pelas empresas aqui da nossa região. Sim, lógico. Porque a gente sabe... interiorano é meio desconfiado, né? A gente é meio desconfiado. Então é melhor falar com quem a gente conhece. Se der algum problema, a gente já sabe onde mora, né? Sabe até onde é a minha casa. Já sabe até onde é a minha casa. Mas obrigado, Ângela, por você ter vindo aqui no estúdio conversar com a gente. Espero que você tenha gostado desse modelo. Muito. É uma coisa mais solta, né? É uma coisa mais livre. Mas a vontade, eu não fiquei engessada. Então, eu agradeço novamente pela Elo Turismo ter vindo aqui no estúdio da TED Marketing, no TEDcast, e deixo aqui o meu convite para você que quer também fazer uma entrevista com a gente, igual a Ângela está fazendo aqui hoje. Deixo os meus contatos aqui nesse vídeo, e se você puder, siga e compartilhe esse conteúdo no YouTube, no Spotify, no TikTok e nas nossas plataformas de mídia social. Vou encerrar por aqui, agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa de entrevista com pequenos empresários de Bauru e região, apresentado por